Oi, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na aula de língua portuguesa, nós vamos retomar sobre o gênero textual reportagem. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos recordar as características, relembrar como que é, de que forma que se faz e que se produz uma reportagem. Lembrem-se que reportagem é um tipo de texto, ele é um gênero textual. Ele é um tipo de texto que tem as suas características específicas. Igual o conto é um tipo de texto, é um gênero textual. A fábula é um outro tipo de texto, gênero textual. O poema é outro gênero textual. Então, na língua portuguesa, vocês já viram, vocês já estudaram que existem vários gêneros textuais. E hoje nós vamos recordar sobre a reportagem que nós já estudamos nas aulas passadas. Primeiro, a reportagem, ele é um texto direto. Ele é um texto que vai falar sobre algo, que ele vai contar algo. Ele não é apenas, ou ele não é uma historinha inventada. A reportagem é algo que vai retratar o verdadeiro, o real, algo que existe, que aconteceu. Ele vai reportar algo que foi visto, que foi feito, que ficou sabendo, que se pesquisou, certo? Então, para se produzir uma reportagem, a primeira coisa que se precisa fazer é estudar, é pesquisar um determinado tipo de conteúdo. Então, se você vai escrever, por exemplo, sobre as queimadas na Mata Atlântica, faz quando você quer fazer uma reportagem sobre as queimadas na Mata Atlântica. A primeira coisa que você vai fazer não é tirar da cabeça, não é inventar uma historinha do macaquinho que estava lá. Não, a reportagem ela é algo direta, séria, culta. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer ou é ir lá na Mata Atlântica, ver a situação, entrevistar as pessoas que moram lá para ficar sabendo notícias, ou fazer pesquisas em sites sérios, em jornais, para poder escrever a sua reportagem, certo? Esse é um exemplo de reportagem. Então, a primeira coisa que você faz para se produzir uma reportagem é pesquisar, é trazer, garantir informações verdadeiras para você escrever o seu texto de reportagem, ok? O texto de reportagem ele tem um começo, ele tem uma introdução em que você vai contar em breves palavras sobre o que você vai falar. Por exemplo, se for o tema as queimadas da Mata Atlântica, da Mata Amazônica. Falei errado, né? As queimadas lá na Mata Amazônica. Então, se o texto for sobre as queimadas na Mata Amazônica, você vai falar que a floresta ela é muito importante e rica para a sobrevivência do planeta e dos seres que aqui habitam. Então, neste texto, falaremos sobre um grande perigo que as florestas estão correndo com as queimadas. Olha, fiz uma introdução, contei para as pessoas sobre o que eu vou falar nesse texto, certo? Aí, depois da introdução, eu passo para o desenvolvimento, para a parte do meio, tá? Eu vou contar o que eu fiquei sabendo, o que eu vi, etc., o que eu descobri. E aí, o fim, lá no final, eu vou fazer uma conclusão. Então, eu percebi que é preciso nós preservarmos a natureza, que é preciso a gente conscientizar as pessoas para que tenham cuidado, para que não jogue o lixo no lugar certo, etc. Então, veja que o texto ele tem que ter um começo, uma introdução, dizendo o que é sobre o que vai falar esse texto. Depois, ele tem que ter um meio, contando né, o que é que você descobriu, o que você quer falar. E no final, lá no último parágrafo, você faz uma conclusão, um pequeno resuminho do que você escreveu, certo? Geralmente os textos tem que ter isso, gente. Tem que ter a introdução, o meio e depois o finalzinho, tá? Lembra sempre disso, introdução, meio e conclusão, ok? E hoje, na tarefa que vocês vão fazer, vocês vão produzir uma reportagem. Vai ser algo bem elaborado. Eu quero que vocês façam bem feito, porque vai valer muita nota, certo? Então, o tema é, sua profissão. Então, você vai entrevistar alguém
perguntando sobre a profissão dela, tá? Você pode escolher sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, quem você quiser. Uma pessoa só, tá bom? Você vai escolher uma pessoa. Antes de você ir entrevistar essa pessoa, você vai escrever algumas perguntas. Então, você já vai... A hora que você for entrevistar a pessoa, você já tem as perguntas, tá? Então, você vai pensar as perguntas que você vai fazer e escrever no caderno de caligrafia. Essas perguntas você vai escrever no caderno de caligrafia com a letra organizada e bonita, tá bom? Que é para vocês praticarem a caligrafia também. Então, primeiro, você vai criar algumas perguntas e escrever no caderno de caligrafia. Que tipo de pergunta, por exemplo? O nome completo da pessoa, qual é a profissão dela, se ela gosta, o que ela faz. Você vai inventar as suas perguntas, tá bom? O que você quer saber sobre a profissão da pessoa. Então, escreva umas perguntas no caderno de caligrafia. E aí, depois, você vai entrevistar a pessoa, você faz as perguntas para ela, e aí você escreve as respostas que ela falar, tá bom? Então, faça de conta que você faz assim. Número 1, qual o seu nome completo? Número 2, qual a sua idade? Número 3, onde você trabalha? Número 4, no que você trabalha? Qual a sua profissão? Aí, depois, você escreve essas perguntas, e depois você vai para a entrevista, você vai entrevistar a pessoa. Aí você vai lá e escreve as respostas. Número 1, resposta do número 1. Número 2, aí você escreve a resposta do número 2. 3, escreve a resposta do número 3. Certo? Então escreva as perguntas e as respostas no caderno de caligrafia. Depois que você fez a entrevista, escreveu as perguntas e as respostas, aí você vai vir para essa folha aqui, que vocês pegaram na escola, e vai produzir um texto, um único texto, tá? Você vai produzir a sua reportagem nesse momento aqui, tá? E na reportagem, você vai contar, você vai elaborar um texto, você vai criar um texto contando o que você descobriu, tá? O que a pessoa que você entrevistou respondeu. Só que muito cuidado. O seu texto tem que ser criativo, direto, então ele tem que ser centrado, tá? E ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma introdução, você vai contar, nessa entrevista eu vou falar sobre a profissão tal, em que eu entrevistei a pessoa tal, fez a introdução. Aí no meio você conta tudo, tá? Mas cuidado para não pôr perguntas aqui e respostas, você tem que transformar. Você vai transformar aquelas respostas em um texto. Você não vai copiar elas aqui, tá? Por exemplo, você perguntou lá, qual é o seu nome completo? Aí a pessoa falou, Luiz Carlos da Souza Silva. Aí você vai escrever aqui da seguinte forma. Nessa entrevista, eu entrevistei o Luiz Carlos da Souza Silva. Ele me disse que trabalha como bombeiro. E na sua profissão, ele faz isso. Entendeu? Eu não coloquei aqui as perguntas e nem coloquei o jeito que ele respondeu. Eu peguei a resposta dele e transformei em um texto, tá? Então tem que elaborar esse texto de forma que fique agradável para a gente ler, tá? Então não vai ficar pondo aqui perguntas e respostas na reportagem, não, tá? Porque senão você vai só copiar a entrevista e eu não quero isso. Quero que você crie uma reportagem, certo? Se precisar, volta lá no livro, que lá tem os exemplos de reportagem para você ver, tá, como que foi feito. Você vai ver que lá no texto de reportagem não tem nenhuma pergunta e resposta. Tem só os dados que as pessoas pesquisou e encontrou, tá? E ela escreveu o texto, certo? Tem muito cuidado. Escreve, aí depois vocês escrever, vocês não esqueçam do título, tá? Aí vocês leem o que vocês escreveu para ver se você precisa corrigir alguma coisa. A gente sempre lê de novo quando a gente escreve alguma coisa, tá? Para ver se tem alguma correção, para ver se tá certo, para você depois terminar, ok? Não esqueça de deixar aqui um dedo pro parágrafo, tá bom? Deixar um espacinho de parágrafo. Não esqueça de começar com letra maiúscula, tá? Depois de ponto final, no início das frases, ok? E use no máximo 5 linhas para um parágrafo, tá?
Usou 5 linhas, já é iniciar novo parágrafo. Lembra que em cada parágrafo é uma informação, é um conteúdo, tá? A gente não fica juntando tudo num parágrafo só, ok? Então, tenta produzir o texto de vocês, aí eu vou corrigir e nas próximas aulas eu vou mandar de volta para vocês fazerem as correções necessárias. Tá bom? E até a nossa próxima aula.